Eu quero que você preste atenção no que aconteceu na vida da Jéssica e do Romero. Conta, por favor, Jéssica, Romero, quando quiser falar, a experiência no altar. Como era, o que fez e o que Deus mudou. Então, pastor, é o seguinte, nós chegamos na igreja, nós trabalhávamos mesmo com formados, nós somos dentistas, e mesmo formados nós trabalhávamos ainda para os outros. Então a gente formou mesmo com estudo, no caso eu tinha graduação, pós-graduação, especialização, e mesmo assim a gente não vencia. A gente costuma dizer que a gente não tinha grandes dívidas porque não tinha dinheiro para se fazer dívida, então todo mês era aquilo, trabalhávamos para os outros, ganhávamos o nosso dinheiro e final do mês já torcendo para o mês virar, para que a gente conseguisse produzir no próximo mês. E assim nós chegamos, com a visão, com uma visão pequena, achando que para a gente era aquilo dali mesmo, e não tinha, além de não ter visão, a gente não sabia como mudar, porque na nossa cabeça até então nós somos qualificados, mas quando temos uma vida assim pouca, né? Era uma vida contada, e foi assim que nós chegamos. Então, eu cheguei doente também na igreja, né? Eu cheguei com pressão alta, eu cheguei com DNV, distúrbio neurovegetativo. É como se fosse uma síndrome do pânico. Eu tomava 3 remédios de pressão alta e um Rivotril para poder dormir à noite. Foi assim que eu cheguei, eu namorava com a Jéssica e com a vida amarrada. A gente tinha uma vida limitada, você tinha limite. Eu chegava naquele ponto, daquele ponto eu não passava. Eu chegava a um certo salário e daquele salário eu não ultrapassava, ela ficava amarrada. Entendeu? Eu não tinha perspectiva, eu não tinha coragem, eu não tinha ousadia, né? Eu não tinha nem ideia para poder fazer algo que viesse a gente ser cabeça, né? E aí foi assim que a gente chegou na igreja, com a vida bem amarrada. E logo quando a gente chegamos em abril, teve a primeira proposta da Fogueira Santa em julho. Quando teve a primeira proposta da Fogueira Santa, eu me lancei logo de uma vez. Na verdade, ele resolveu obedecer. Eu não. Eu estava um pouco reticente ainda. Eu queria, poxa, vamos ver qual que é mesmo. Como a gente estava pouco tempo, ele se lançou primeiro. E daí, através da mudança na vida dele, eu falei, opa, esse é o caminho. Houve a entrega dele, a obediência dele. No Sim. entanto, você ainda não tinha crido da mesma maneira. Não, na primeira Fogueira Santa, ele participou e eu não. Ele foi para o altar, ele participou não, ele se lançou completamente. Então veio a primeira proposta da Fogueira Santa e Deus me pediu aquele salário. Que era o seu tudo. Que era o meu tudo. Aí eu peguei aquele salário e coloquei no altar. Ficou na dependência de Deus. Aí, na primeira logo fogueira, nessa primeira voto, Deus começou a abençoar. Aí eu estava concorrendo a um cargo, aí deu certo. Aí quando foi em dezembro, eu já tinha uma quantia no banco. Eu tinha 10 mil reais na minha conta. 10 mil reais, eu tinha um cordão de ouro. Com o passar do tempo, a minha visão, eu vindo na igreja, escutando o homem de Deus, a minha visão começou a se abrir. Aí eu comecei a querer buscar as grandezas de Deus. E um pastor que chamou muito a nossa atenção quando nós chegamos, que ele era um analfabeto, e ele tinha uma rede de clínicas odontológicas, ele tinha vários dentistas trabalhando para ele. E aí aquilo chamou nossa atenção, poxa vida, um até então analfabeto, né, milionário, com um monte de dentistas trabalhando para ele. Poxa, eu sou dentista, trabalho para os outros e levo uma vida limitada. Ali você foi despertado. Ali E aí foi quando a gente somou nossas forças. Na verdade, cada um com seu sacrifício, mas a gente somou e aí a gente foi pro altar. Eu tinha umas coisas também, um dinheiro que eu tinha guardado, que eu juntava e tudo mais, e eu peguei tudo e coloquei. Na época, valores foi 2.000 e poucos reais também. Primeiro sacrifício. Meu primeiro sacrifício. E daí começou o negócio. Aí o mais impressionante foi que nossa visão abriu, a gente já passou a determinado de que a gente não queria mais trabalhar para os outros e que a gente ia trabalhar para a gente, que nós íamos ter a nossa clínica. E aí apareceu uma clínica para vender, na verdade apareceu não foi nos oferecido uma clínica falida.
No primeiro mês a gente dobrou o faturamento da clínica, no segundo mês a gente triplicou e Deus foi honrando, a ponto dele chamar dentistas que trabalhavam conosco para perguntar o que a gente fazia. Quando Deus te pede, vem na tua mente o que é. E aí você, não é isso não. Aí fica, não é isso não. Mas é aquilo fica latente na tua cabeça. E aí é a hora que você tem que vencer o seu sentimento, você tem que botar força, se consagrar ali, ainda mais na última semana que é mais pesado, que vem ideias contrárias, mas você tem que se manter forte e fazer. O que Deus deu para vocês? Ou seja, o que o altar deu? De lá para cá, o que mudou na vida de vocês? As conquistas. Começou com o interior, né? Se estendendo para o casamento, aí se estendendo para a vida material. A nossa vida material, hoje a gente tem uma rede de clínicas odontológicas, 40 funcionários direto e indiretamente. Estamos montando agora uma marca, né? Já montamos uma marca, já registramos, vamos fazer agora o sistema de franquia, de franchise. E são coisas que nunca tinha passado pela minha cabeça. Hoje a gente, com o altar, sempre com o altar, a gente vem conquistando. Eu tenho um carro importado, ela tem um carro importado, todos os carros do ano, né? A gente tem condição de fazer, a gente janta onde almoça, janta, come onde a gente quer comer, onde a gente quer jantar. A gente pode comprar coisas que Deus proporciona, totalmente restaurado, não tomo remédio para nada. Ela chamava até meu remédio de sossega-leão, que eu tomava remédio e apagava. Então hoje eu não tomo nada. O médico, quando eu descobri que eu tinha isso, eu subi num teste ergométrico para fazer, com 3 minutos o médico falou assim, pode parar, o cardiologista para, porque o teu caso você vai ter que tomar remédio a vida inteira, porque não adianta. Não é a tua pressão alta, se tu for para a praia e ficar olhando para o mar, não vai passar não, tu vai ter que tomar remédio. E eu não tomo remédio nenhum. Eu entreguei tudo, não tomo remédio, não tomo nada. Qual foi o maior sacrifício que Deus deu condições de vocês colocarem no altar? 100 mil. Por que nós perguntamos isso? Para que a senhora e o senhor pensem. Se o altar tira, então por que eles que começaram a oferecer nada mais, nada menos que 2 mil reais, que era na época um sacrifício, por que a cada dia foi crescendo? Se Deus tira o que a pessoa tem, ou se o altar tira o que a pessoa tem, então por que hoje eles têm condições de subir o altar e apresentar 100 mil reais? É só você pensar. O altar tirou sim, miséria, sofrimento e dor, mas o altar deu uma nova vida. Agora, quem deu mais? Comparado o que vocês já deram no altar e o que Deus deu para vocês, quantas vezes mais Deus deu para vocês? Muitas vezes mais. Muitas vezes mais. Deus o altar não te deve nada. O altar, ele é multiplicador. Ele é um elemento multiplicador. Você planta no altar e vai colher muito mais em tudo. Em relação a tudo. No dia que a gente sair, a gente tem essa consciência. No dia que, se a gente sair do altar, a gente sabe que nós não somos nada. Porque tudo que temos veio do altar. E eu digo para a senhora e o senhor, você quer a vida que eles têm? Então faça o que eles fizeram e continuam fazendo. Sirva o altar. E que Deus abençoe vocês. Amém. Ainda mais. Tá ligado.